Demissão de Odair Hellmann, novos planos de sócio-torcedor, esses e outros foram assuntos da coletiva de Mário Bittencourt nesta sexta-feira, lá no CT, agora sim, oficialmente, CT Carlos Castilho. Vamos embora para os giros de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Este vídeo aqui a gente vai tratar sobre os assuntos que foram falados na coletiva do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, nessa sexta-feira. E claro, você deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu já lancei outro vídeo aqui nesta sexta-feira falando sobre o adiamento das partidas e, na verdade, ainda não um adiamento, né? Os jogos com portões fechados, porque ainda não está confirmado nenhum adiamento. Fluminense e Vasco no domingo será com portões fechados e eu tenho mais informações no outro vídeo que eu já lancei aqui no canal nesta sexta-feira. Vamos embora? Vamos falar da coletiva. Eu vou lendo aqui porque eu anotei alguns tópicos que ele falou na coletiva e eu vou comentando, beleza? Sobre os adiamentos, né? O que ele falou é o seguinte, de que não está atingindo só o Fluminense, obviamente, então o Fluminense não tem que se preocupar. Como é que eu vou falar assim? Não tem que se preocupar com essa questão de jogos, porque isso vai ser resolvido por órgãos maiores, como eu falei lá no outro vídeo. Tem a questão da UEFA, que é talvez uma das mais afetadas, etc. O Fluminense nisso daí é peixe pequeno e tem que se preocupar com a sede, com a sua atuação social da sua sede social, e não necessariamente como um clube de futebol. Isso aí é determinado por FERJ, CBF, e a gente entende nesse momento qualquer tipo de ação que seja tomada com base nas diretrizes do Ministério da Saúde. Vamos lá. O outro assunto foi sobre sócio-torcedor. Mário Bittencourt, aí eu vou fazer um recall rapidinho para você compreender. Ele, no dia 31 de janeiro, na verdade, no ano passado, ele tinha falado que o Portal da Transparência e o plano de sócio-torcedor, os novos planos, seriam anunciados em janeiro. No dia 31 de janeiro, ele deu uma coletiva anunciando o Portal da Transparência, que seria inaugurado no dia 1º de fevereiro, e falando que os planos de sócio-torcedor ele anunciou em janeiro, mas que eles estariam possíveis da pessoa, hábeis para os torcedores assinarem ali, enfim, se tornarem nesses novos planos, a partir da segunda quinzena de fevereiro. Bem, chegamos à segunda quinzena de fevereiro, nada foi falado e foi se falando nas redes sociais do Fluminense nessa primeira semana de março, de que o plano de sócio está vindo aí, e o Mário Bittencourt hoje, nessa coletiva, foi perguntado sobre a questão de não ter lançado até agora o plano de sócio. Bem, o que ele falou é o seguinte, abre aspas, sobre o novo programa, íamos lançar hoje, tinha uma coletiva marcada também, né? Íamos lançar hoje. Vocês, vocês, no caso jornalistas, e os torcedores devem ter visto que a gente vem informando nas redes sociais. Ontem, na reunião que tivemos, os nossos profissionais que cuidam do programa fizeram uma ponderação para que a gente adiasse por conta dos jogos que poderiam ser com portões fechados. Fecha aspas. Ou seja, toda a questão da pandemia e etc. fez com que o Fluminense também segurasse. Até que ponto isso é realmente? Porque dá a impressão que é o seguinte, assim, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Dá a impressão de que eu tenho um trabalho para entregar na escola. Um bom exemplo, tem um trabalho para entregar na escola, eu tô vendo toda essa confusão, tem escola aí adiando aula e etc. E aí chega o dia da aula, eu tô indo para a escola, eu falo para a professora, eu falo, olha, professora, meu trabalho não tá pronto, porque eu não sabia se ia adiar. Aí eu não sabia se, né, não tá pronto, porque eu não sabia se ia adiar a aula e acabei não fazendo. É meio que isso, porque assim, ele tinha prometido para fevereiro, era para ter lançado lá em fevereiro. Claramente o programa tá pronto, óbvio que dificilmente o presidente vai falar isso, e de certa forma tá até certo de falar, de não falar, mas acho que poderia também, isso é um cuidado demais de assessoria de empresa, de falar, olha só, quando eu ia lançar o plano de sócio, a gente caiu pro lacalheira. Aí até você se recuperar daquela derrota para não lançar e ser um fiasco, aí quando a gente está se recuperando, está um pouco melhor, vai lançar o plano de sócio, vem a questão dos portões fechados, etc., que com certeza atrapalharia, porque, por exemplo, o plano de acho que é 40 reais mesmo, que é o plano popular, depende dos torcedores estarem em Laranjeiras, irem até a sede para poder fazer comprovação de renda e fazer todo o cadastro. Com certeza isso não seria possível. Porque, por exemplo, se é colocado
em Laranjeiras como ponto, para poder ir torcedores. Vamos dizer que sejam, eu não lembro exatamente agora quantas vagas ele falou, mas são milhares de vagas. Mas vamos dizer que vão 1.000 torcedores para Laranjeiras. A gente sabe que isso faz uma diferença grande ali em Laranjeiras. Só 1.000 pessoas já fazem, para fazer uma fila, com certeza daria algum problema e até seria recriminada a atitude do Fluminense pela possibilidade de transmissão do vírus, daquelas pessoas estarem contaminadas. Então, acho certa a atitude, beleza, né? Não vamos lançar agora, mas convenhamos de que já deveria ter sido lançado e que vem se postergando, né? Se tivesse lançado lá em janeiro mesmo, provavelmente não teria esse problema. Sobre patrocínio master, ele falou a mesma coisa que ele sempre fala. Acho que, de certa forma, ele tem razão. Já falei várias vezes aqui que ele tem razão, né, nessa questão de não leiloar a camisa do Fluminense por qualquer valor. Mas a partir do momento em que você tem 3 anos praticamente no mercado, mas vamos botar 2, né, para ser mais exato ali, depois de Vale Express. Você tem 2 anos inteiros no mercado, em que ninguém do mercado pagou o valor que você acha que você deva receber. Talvez o erro não seja do mercado. Talvez o erro seja do valor que você acha que tem que receber. Pode ser que o Mário esteja achando que a camisa do Fluminense vale muito mais do que efetivamente, neste momento, ela valha. Tem que ficar essa reflexão aí, né? E o torcedor precisa entender isso. O Fluminense ganhou, nesses últimos 2 anos, de patrocínio master fixo, R$0. Ah, mas a camisa vale 11. Mas se ninguém pagou 11 nesses 2 anos, era melhor ter ganhado 16 milhões. Com 2 patrocínios de 8 milhões. Tô dando um exemplo, continha básica, tá? Não sou especialista. Mas tô falando isso. Se em 2 anos ninguém pagou esse valor, pode ser que, né? O problema não seja as pessoas, seja o valor. Aí ele falou sobre o treinador do Flamengo. Isso daí eu vou abolir da minha análise aqui, porque é uma confusão boba para render notícia sobre a questão de Fla-Flu e de usar Maracanã. Isso daí eu prefiro até abster, não vou mexer nesse assunto, pelo menos por enquanto não. Sobre o Odair Hellmann, essa daqui eu achei interessante também. Não existe a menor hipótese dele sair, mesmo se a gente cair na Copa do Brasil. No jogo contra o Figueirense a gente poderia ter ido muito melhor, mas a gente fez um jogo ruim. Por que a escolha do Odair? Pelo trabalho que ele fez no Internacional, sair de uma Série B, eu vou comentar isso aqui, e deixar na Libertadores. Trabalho a longo prazo. Não vamos... não, esse aqui já é outro tópico. Bem, sobre o Odair Hellmann, primeiro que eu falei que ia comentar, porque o Odair Hellmann não sai da Série B. Ele assume com o time, assim, o Guto Ferreira deixou o time pronto pro acesso, era só, acho que, empatar uma partida ou ganhar uma partida, e o Odair Hellmann assinou. Então, assim, ele pegou um time de volta à Série A, mas ele não pegou um time efetivamente na Série B para poder subir, não. A subida foi com o Guto Ferreira. Mas, realmente, trabalho a longo prazo, isso faz sentido, etc. Só que eu achei interessante uma declaração que ele dá, falando sobre demissão de treinador, que eu acabei não... aqui, ó. Nós vamos ter dificuldades. Vou repetir, o Fluminense é um clube com 700 milhões de dívida. Eu troco de treinador 4 vezes no ano e gero 4 rescisões. Falou que tá até pagando ainda a rescisão de Fernando Diniz, que ele mesmo demitiu. E, bem, vamos lá. Eu concordo com essa questão de não trocar treinador, tanto que eu falo 200 vezes aqui. Odair Hellmann tá errando, Odair Hellmann isso, aquilo... Mas não tem que ser demitido ainda. Não é para se demitir ainda. Primeiro, porque você não tem ninguém no mercado que possa trazer que vai ficar tranquilamente. E segundo, se você demite alguém em fevereiro, né, agora no início de março, com o aproveitamento que o Odair tem, é óbvio que a eliminação sul-americana conta muito, etc., você mostra pro mercado que você não tem seriedade com o trabalho. E alguns treinadores sérios não vão querer assumir. Mas especificamente sobre o Odair Hellmann, aí a galera veio contestar, falou: pô, mas ele tá falando, mas é o mesmo cara que já trocou de treinador 3 vezes, né? Já tá no 4º treinador desde o início da gestão dele. Vamos lá, eu concordo com a crítica em relação à demissão de Fernando Diniz com a questão lá do trabalho. Mas eram 8 meses de trabalho de Fernando Diniz. Ponto. 8 meses de trabalho de Fernando Diniz. Ponto. Não eram 2 meses, eram 8 meses, o time estava naquela situação. Eu sempre falei isso, eu não teria demitido. Mas entendo quem demitiu quando viu a situação no Brasileirão. Só que tem um erro aí, assim, é porque eu tô tentando me fazer entendível de que eu tô acabando criticando todo mundo. O Mário tá certo quando ele fala que ele não pode trocar de treinador várias vezes. E ele realmente não troca, ele não demite muito treinador. Ele só demitiu até agora Fernando Diniz.
Aí você pode falar bem assim, não, mas teve o Oswaldo de Oliveira, ele demitiu o Oswaldo de Oliveira, ele tá reclamando, mas ele demitiu. Ele só demite o Oswaldo de Oliveira, e isso pra mim é algo ruim pra ele só demite o Oswaldo de Oliveira por causa daquele gesto, pelo xingamento que o Oswaldo fez, a agressão que ele fez ao torcedor. Isso eu acho que é ruim pro Mário, dele só ter demitido o Oswaldo de Oliveira por causa do xingamento. E ele fala isso na época da demissão mesmo, que pesou muito esse fato e tal, e que estava demitido por causa disso. Pra mim, deveria ter demitido por causa do futebol e dos resultados apresentados, principalmente por causa do futebol. Mas, ou seja, e no final do ano ele não demite Marcão, né? Marcão ficou de interino fixo até ele trazer um outro treinador. Então, assim, ele, na teoria, ele não queria ter trocado de treinador com o Oswaldo de Oliveira. Ou seja, a frase que ele falou, você não dá pra dizer que ele é hipócrita na frase que ele tá falando. Mas dá pra dizer que ele errou muito de não ter, de falar que só ia demitir o Oswaldo de Oliveira por causa da agressão e não por causa dos resultados. Ou seja, o que dá pra tirar disso daqui? Que ele dificilmente vai demitir o Odair Hellmann, a não ser que o Odair brigue com a torcida. O que eu acho bom, por causa da continuidade de trabalho, mas fico com medo porque às vezes o trabalho realmente precisa ser rompido, principalmente quando a escolha é errada. E para fechar, talvez a frase mais polêmica de toda a coletiva tenha sido a não podemos falar que o jogo mais importante do ano é o da Copa do Brasil e ter 11 mil pessoas no estádio, com todo respeito. Tem críticas dos dois lados e eu vou dar razão às críticas dos dois lados. Acho que um lado está bem mais enfraquecido, né? Mas vamos lá. Sobre a crítica da torcida, estou de apoio de que o presidente não pode ficar falando e jogando a culpa na torcida. A torcida do Fluminense tem comparecido, eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal falando de como a torcida do Fluminense hoje comparece muito mais. Sobre Sul-Americana, discordo da crítica da própria torcida, porque a própria torcida faz essa crítica aqui também, de a Sul-Americana é uma vergonha, 20 mil no estádio, uma estreia de Sul-Americana, que coisa é essa? E tal. Se a gente for ver, foi a quarta estreia seguida de Sul-Americana e só uma teve um público maior. Na verdade, a desse ano foi mais que o dobro das outras duas estreias, os 20 mil. E a única que teve um público maior contra o Liverpool, porque a gente estava 6 meses sem jogar no Maracanã. Então teve toda uma campanha, etc, para poder ir naquele jogo. Mas Antofagasta e Nacional de Potosí tiveram menos de, acho que 10 mil pessoas. O Potosí teve menos. E o La Calera teve 20. Ou seja, foi um público notório. E eu explico lá nesse vídeo também, que eu vou me esforçar muito para botar aqui no card, mas é verdades inconvenientes sobre a torcida do Fluminense, em que eu explico também de que a torcida está melhorando. Agora, a crítica do outro lado também, ou seja, essa era a crítica à diretoria. E por que eu valorizo a crítica feita pela diretoria também? Acho importante, que é quem define a importância, eu falei isso 200 vezes, quem define a importância de um jogo para o Fluminense é o torcedor, porque ele é o dono do Fluminense. O Fluminense é um clube associativo e a gente é dono do Fluminense, é a gente que manda no Fluminense. E a gente é que define a importância, não é treinador, é a gente. Então, se a gente define que esse jogo é extremamente importante, a gente tem que comparecer. A gente tem que mostrar que é importante para nós, entendeu? Acho que ficou também entendido. Então é isso. Tem um outro assunto aqui, mas que vai sair um vídeo amanhã sobre isso, que é sobre o Federico, então não vou comentar tanto. Esse vídeo já ficou bem longo. Espero que tenham entendido tudo. Para quem não pôde ver a coletiva, é óbvio que teve outros temas também, mas que teve a inauguração, por exemplo, lá da placa do CT, teve os filhos do Castilho lá e tal, toda aquela coisa interessante. Acho que isso aí não é muito tema para abordar aqui. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!